I see the world your way, and I'm not afraid to follow. I see the world your way, and I'm not ashamed to say so. I see the Jesus way, and I'm walking in the light. Hey. Na verdade, a Philadelphia Conference, ela é o resultado de uma história que vem sendo construída a partir de uma fraternidade, de gente que está caminhando junto, de gente que entendeu que não é por conexão por CNPJ, mas é por CPF, e CPF não por causa do Estado, CPF por causa da identidade, porque cada um conhece que de fato é o outro. Portanto, a fraternidade Filadélfia, que é o que nós vamos apresentar aqui, eu vou pedir para você trazer o contexto do Marcelo, do que nasceu. Se puder? Amém. Do Marcelo já foi falado ontem o contexto. Nós temos uma gratidão tremenda. Começou naquele fora da caixa. Ele sai da vinha, tem um processo de revisão. Ele começa um movimento de igreja nas casas. A gente estava aqui, ele lá, outros aqui, o Kleber. A gente se uniu, ele abriu o caminho para nós, pavimentou vários fundamentos e a gente está continuando essa obra. Aí esses mistérios, o Kleberson, eu, o Massal. A gente trouxe o Thiago para perto, a gente estava precisando de sangue jovem na parada. As reuniões nossas, né, lá da turminha lá. Alô, tá me ouvindo bem, hein? Então, foi o retorno da aposentadoria. Tava falava, gente, estou pensando em aposentar. Não conta muito comigo, mas é o que eu estou pensando, né? De uns 70, coisa que eu já vivi, realmente. Muito emocionante tudo. E eu também, daqui que a gente estava vindo, esse é o background. Tem uma coisa que eu acho que é importante mostrar. Eu acho que está aqui um ensino muito prático a nós aqui. Se você tem talvez dificuldade de entender sobre os 5 ministérios, eu vou te sair aqui personalizado. Esse final de semana todo você teve um treinamento com os 5 ministérios no nível hard, no nível alto. Então, por exemplo, se você olhar aqui os 5 ministérios apostólicos, talvez você pense que é mestre. Geralmente apóstolo ele tem mais de um dom. Ele tem o dom de mestre e o dom apostólico e parece que pastoral também. Eu não sei, mas claramente o principal foco dele aqui é apostólico. O que apostólico faz? Ele mostra a planta da edificação de Deus na terra. É isso que ele faz. Ele lê a planta. Ele mostra a visão celestial na terra. Então, esse final de semana nós tivemos um treinamento apostólico com o Edilio. Nós tivemos um treinamento com o Massal de mestre. O Massal pegou aqui e abriu para nós no detalhe as escrituras, a questão do senhorio de Cristo, a questão da salvação, a questão do homologueus, da confissão constante. E ali abriu o grego, abriu o hebraico e mostrou para nós com detalhe a questão. Se você não assistiu a palavra ao vivo, está tudo gravado lá no YouTube da AMAI, da comunidade AMAI. Eu mesmo já planejei uma tarefa de casa para rever todas as palavras de novo, pelo menos 6 vezes, né? A dica quente é 6 vezes, né? Bota no modo acelerado, irmão, e ó, quer pra dentro. Mas um fato, o Massal fluindo aqui no dom do mestre, no ministério de ensino. O Fiuza fluiu aqui no ministério do evangelista, né? Então o irmão chegou aqui e mostrou para nós como é a paixão evangelística, o fogo do evangelismo, né? A vida do evangelista, o testemunho de mudar e ficar um final de semana na casa de alguém que você quer salvar e fazer ali, trabalhar com o cara para ganhar o velho e depois ainda curar no sobrenatural e fazer o olho que estava para trás voltar para frente. Evangelismo está aí na face, não é? Também outro dom fluindo aqui, né? Eu fluí ontem aqui no profético, é o dom profético, é de onde estamos vindo, o que estamos e para onde vamos. O profeta faz isso, discerne o tempo, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Foi a minha palavra, o poder do alto. O Kleberson com dom pastoral, o coração do Kleberson é muito pastoral. Foi uma carta pastoral. A pregação dele foi uma carta. A pregação é uma carta. Se você ler as epístolas pastorais, o Novo Testamento é dividido em grupos de cartas. E existe um grupo de cartas pastorais. As cartas pastorais são cuidado com os falsos, que focam no ensino verdadeiro, e lágrimas e coração, e é a vida. E veio aqui a encarnação do ministério pastoral, a encarnação do apostólico
do evangelístico, do profético e do mestre aqui diante de vocês, esteve aqui fluindo. Agora, sabe a boa notícia? Nenhum de nós aqui sentamos e falamos: esse vai fluir aqui, vamos chamar. Na verdade, você acredita que quando a gente viu que não estava formado assim, estou te testemunhando, nenhum de nós tinha planejado assim. Nós, na verdade, fomos reparar que foi isso ontem. Na verdade, o Viúza me mostrou, falou: olha ali o que aconteceu. Os 5 ministérios estavam aqui fluindo, porque a Bíblia diz que quem dá os 5 ministérios é Cristo. Então o Cristo resolveu visitar a sua casa, a minha casa, pegou os 5, e eu posso dizer para você com tranquilidade: o líder dessa conferência foi o Cristo. É um fato, porque ele reuniu os 5 ministérios e soltou. Treinou. E eu quero te falar, ele faz assim. Esse é o modus operandi do Cristo. Então, a Fraternidade Filadélfia é um movimento que começa com o Cristo, movendo os seus dons de ministérios, que são pessoas. Os dons de ministérios são pessoas. E esses dons de ministérios existem para ser uma fraternidade de ministérios. Então, olha aqui, nós 5 aqui somos o quê? A gente conversou com o Edilio, a gente falou: Edilio, a gente quer estar com você. E ele falou: amém, vocês estão. É verdade. A gente falou: mas a gente quer estar mais perto, você me entende? Ele: let's to be naturally. Deixa ser naturalmente, porque não é nenhum contrato, não é nenhuma organização, não é uma filiação. Ele falou: vamos fazer naturalmente. E aí eu falei para ele, outro café da manhã que a gente teve, eu falei para ele: eu nunca mais te largo. Ele falou: e eu também nunca mais te largo. E é muito louco isso, porque a apresentação que nós estamos fazendo para você agora, na verdade, ela passou pela verificação de diversos irmãos que nós reconhecemos, e até chegar no Ed. E o Ed, nós apresentamos ela por completo, ponto a ponto, e ele depois deu um feedback de 1 hora. E um dos pontos principais do feedback dele foi dizendo que em natureza, essência e uma proposta de prática é como eles começaram lá atrás. Gente, é poderoso receber um feedback desse, Isso né? é um feedback. E ele disse uma coisa: a única coisa que vocês precisam é guardar o coração para que continue assim. E isso é poderoso demais. Então, seguindo em frente na apresentação, se a gente puder voltar lá, Tiago, se você puder nos ajudar com isso, muito bem. Pensando em Fraternidade Filadélfia, como o JC estava falando, Filadélfia é uma das igrejas da Ásia Menor, que é citada em Apocalipse. Ela é uma igreja simples do evangelho puro. Ela é uma igreja simples do evangelho puro. É uma igreja que não abriu mão dos ensinos do próprio Cristo. É uma igreja que, por mais que pequena, é uma igreja que permaneceu na fé. E Jesus honrou isso. Volta lá para mim só, Tiago, por favor, naquele lugar lá, no primeiro mesmo. E Jesus honrou isso. E isso é poderoso demais. E nós temos crido nos próximos 10 anos, esse tipo de igreja que vai se propagar como milhões de pequenos milagres por todas as cidades, por todas as casas, por tudo quanto é lugar, irradiando, entrando em lugar onde muitas vezes nós não conseguimos entrar. Bom, uma das coisas a respeito desse nome, né? Nós temos está escrito quem nós somos. Tem um princípio muito simples aqui: quem nós somos é porque não é como nós fazemos. Normalmente movimentos às vezes se unem por o como, pelo modelo que eles vão seguir. E um dos propósitos centrais do porquê nós nos conectamos não é para ficar ajudando, não é para ficar direcionando e conectando pelo como, mas sim pelo quem. Porque antes de desdobrar um como, nós temos uma identidade. E essa identidade é tudo que nós estamos trabalhando esses dias todos, e é o que nós vamos falar um pouco daqui para frente. Portanto, a Fraternidade Filadélfia, conexão, aliança entre irmãos, igrejas, ministérios conectados em Cristo. Ela não é uma fraternidade modelo de igreja. Na verdade, são irmãos que, como a igreja de Apocalipse, Filadélfia, caminham juntas para que elas possam ser relevantes, não influentes, relevantes. Vamos lá. Pode passar. Ser uma grande família de igrejas nas casas. Então nós entendemos que uma oportunidade e uma ênfase para essa década são as igrejas nas casas. Nós cremos que, na verdade,
As células foi uma bênção na década passada, mas hoje não traduz mais o que foi. Falar célula para alguns de vocês aqui dá até batedeira, tremedeira, e Deus que me livre. Alguns de vocês ficaram até com preconceito com o Edilio, porque foi investigar ele na internet e falou: igreja em célula, lá vem relatório, lá vem cobrança. Deus me livre. Você percebeu que a célula dele é um pouco diferente da nossa? É bem pouco, muito, né? É tão diferente da nossa, pelo menos do final da história. A célula hoje não traduz mais o que era antes. Eu vivi no início grupo familiar, depois virou grupo de aliança, depois virou célula. Para mim, estou nem para esse nome. Hoje é home church. Também eu estou usando home church hoje, mas eu não sou apegado ao nome. Mas aí ao rafrutar, ao 3 reunido em nome de Jesus é o nosso apego. Então, o fato é que nós entendemos que a ênfase para essa década é a igreja nas casas. E é incrível que, sem conversar com esses irmãos, claramente, lá da Indonésia, você vê eles testemunhando, eles estão vivendo a igreja nas casas. Você viu a irmã testemunhando? Eu estou vivendo a igreja com a minha própria família. Esse rafrutar eu vivo na minha própria casa. Eu e meu marido, nós estamos levando outros casais a ver o mesmo. É uma prática nossa. Então nós cremos, somos um movimento de igreja nas casas. Então quem vai se unir a nós vão ser igrejas que estão de alguma maneira chegando nessa mesma página. Então não faz sentido fazer parte da fraternidade igrejas que são igrejas de campanha, do templo, do altar e da campanha da farinha de trigo, do azeite e da fogueira santa. Não faz sentido, eles mesmos não vão aguentar. Nós somos uma família de igreja nas casas. Então nós estamos entendendo que a igreja acontece nas casas, pode ir por prédio, mas o alvo é viver a comunidade nas casas. Então essa reunião nas casas, as casas não é sagrado. Por exemplo, nós temos um grupo de igreja nas casas no Haiti que reúne debaixo da árvore. Mas quando estamos juntos debaixo de uma árvore, em nome de Jesus, o nosso encontro é casa. Lar, melhor que casa, lar é de fato uma estratégia de Deus muito usada, mas para nós não é dogma nem sagrado, tem que ser numa casa. Então a gente ia exortar os irmãos lá do Haiti, que estão acompanhando online, não sei se estão agora, que estão reunindo debaixo de uma árvore, mas eles são casa. Mas nós entendemos que é uma família de igreja nas casas. Então não é uma instituição, não é uma denominação. Não é uma denominação. Então a família tem CNPJ, CNPJ da família Melo. Tem isso lá? Tem assim a instituição família Melo? Não tem. Sim, tem o quê? Portanto, nós somos uma fraternidade aqui, vamos ser muito breve, uma fraternidade de presbitérios locais, né? A ideia, na verdade, é que a igreja, ela é governada por equipes plurais, assim como o Edilio falou, né? E logo essas equipes, elas estão conectadas. Não é ninguém sendo um intermediário entre a conexão de tudo isso. Na verdade, vocês aqui fizeram novos relacionamentos? Sim ou não? Então, tá feito. A Fraternidade de Filadélfia cumpriu o objetivo de fazer você virar uma fraternidade de irmãos, uma fraternidade que conecta uns com os outros. A partir daí, pode seguir em frente, irmãos. Portanto, nós somos igrejas... Pode falar. Só um ponto sobre presbitérios, volta aqui. Precisamos ser rápido, mas isso aqui é importante. É uma fraternidade de irmãos. De novo, entendeu? Volta a falar, né? Fraternidade de presbitérios locais. Então, irmãos que lideram a igreja local, da comunidade Amai, é o presbitério da comunidade Amai. Então nós no movimento somos uma fraternidade desses irmãos maduros, presbíteros. Se você não é, provavelmente está caminhando para ser, por estar aqui, ou se não tem ainda vai ter. Então isso é uma coisa... E ainda que você não seja, por exemplo, um presbítero, você pode se conectar à fraternidade, né, para que você possa beber, ser ensinado, ser preparado para poder amadurecer e levar lá para o lugar onde você está. Se não tiver presbitério no lugar onde você está, nós vamos te ajudar. É isso aí. Onde presbitérios são irmãos mais velhos. Isso ficou claro para você? Amém. Então nós somos somos igrejas locais conectadas. Eu queria que você desse uma olhada na imagem que está por trás dela. Isso é o sistema hierárquico da fraternidade. Você consegue perceber uma pirâmide ali? Não tem pirâmide não. Tem não. Ali, na verdade, você não consegue saber nem qual que é o centro de tudo isso ali. Além do símbolo da frente, lá atrás, você consegue ver um centro ali tudo? Não tem centro. Por quê? Porque cada símbolo daquele ali significa uma coisa. São pessoas, famílias, igrejas reunidas em Cristo, através do Espírito, na palavra. E aí essas pessoas que se reúnem em cada localidade são igreja.
essas igrejas, em cada localidade, elas estão conectadas a outras igrejas. Uma coisa interessante do símbolo, que para mim ele fala bastante, se você vê outras não, você sabe por quê? Porque muitas vezes dentro de uma família você vai estar muito mais próximo de algumas pessoas e caminhar junto mesmo com aquelas, através do Espírito, a partir da Bíblia, ao redor da Bíblia. Isso é o ponto. Portanto, nós não somos uma denominação piramidal onde a fraternidade, Filadélfia, de todas as conexões, que numa tela dessa é pouco para mostrar. Podemos ir para o próximo. Material, um e-book, uma série de vídeos nós vamos colocar no site das Home Churches lá do Mato Grosso do Sul. Vê como é ser um bom anfitrião de uma Home Church em casa. Então nossa ideia é que nós, a equipe de ministérios, não estamos aqui para ser intermediários de vocês, na verdade nós somos facilitadores. Nós vamos localizar dons lá no Mato Grosso do Sul, dons lá em Sorocaba, dons lá nas Home Churches lá do Rio de Janeiro, e vamos falar: irmão, eu estava falando para o seu João, falei: seu João aqui em Alphaville, o senhor vai fazer um curso, um treinamento sobre finanças, empreendedorismo e negócios. Será que os crentes estão precisando aprender isso? Mas não é aprender dos coaches que fica tirando foto da Ferrari, do Porsche, falando: arrasta para cima, eu vou te arrancar 5 mil, 10 mil para você aprender a ficar milionário. Não é essa fraude. Tem que aprender com o seu João, que tem lá um Jaguar dele, irmão, que é versão 98. Ele não tira foto, mostra para ninguém, só está sabendo agora que eu estou falando aqui. Sabe para quê? Para bater na cara dos vaidosos e mostrar que na simplicidade, irmãozinho carregando café, servindo o povo lá, próspero, abençoado, real, mas simples. Irmãos como esse, você acha que tem que ensinar o povo de Deus ou não tem? Amém ou não? Abundância com simplicidade. Isso é manso, generoso, está ali no bastidor, porque foi trabalhado com 40 anos para poder chegar nessa abundância com a graça de Deus e tal. Então, já falei para ele ali: ó, prepara para você dar aula, para você treinar, para a gente ir lá para a Indonésia. Ele falou: o inglês eu já estou aprendendo. Aleluia. Então, o que é o Hub? Nós vamos encontrar os dons nas Home Churches e colocar para servir o todo. Amém, glória a Deus. Irmãos, esse do Hub eu acho... Ninguém tem um pão inteiro, né, seu João? Eu acho esse do Hub a parte mais interessante, né? Por exemplo, o Yuri ali com os irmãos, o Henrique, demais irmãos, tem tido um despertamento para ir em comunidades, para trazer esse despertamento pela paixão, pela ação. Então, como que acontece? Aí nós temos aqui, por exemplo, nossa comunidade de Osasco aqui, né? Cadê o Adilson e o Rony? Estão aí? Por exemplo, né? Tem que se conectar. De repente os irmãos vêm lá de Curitiba, vão transmitir isso. E aí daqui a pouco o Adilson, o Rony e os irmãos lá vão transmitir outras coisas para outras comunidades, sem precisar passar pelo escritório central na rua Itajubara, número 67. É isso, esse é o ponto. Não, o escritório central é em Alphaville, Alameda, Europa 88. Não, aí nós somos MST aqui ainda, né? Só o Adilson, escritório do irmão. Isso é poderoso que o Clebson está falando, porque o papel da fraternidade Filadélfia não é centralizar nada nela. Na verdade é pulverizar e capacitar e fomentar você para que tudo isso possa acontecer. Por exemplo, né, o irmão Anderson lá. Anderson, levanta a mão. Ô irmão, como é que é o seu nome? Sidney. Por que eu chamei Anderson? Porque é por causa do Anderson lá em cima, eu fiquei na cabeça. Ô Sidney, levanta aí, Sidney. Não, é porque eu pensei, estava com você na cabeça, falei dele. É que você espiritualmente anda, estou brincando. É. Tu és Anderson porque você é o filho do Ander. Tu pegou, né? Vamos lá. Quem conhece o Anderson aqui? Levanta a mão. Quantos conhecem o Anderson aqui? Praticamente ninguém. Posso falar? O Anderson é um irmão que me constrange com vida de adoração e ministério de misericórdia. É Sidney. O Anderson Sidney. O Anderson Sidney é um irmão com ministério de oração. Aleluia, chacalaba. É porque Deus Eu posso fazer uma pergunta? Você gostaria de você ser capacitado e se desenvolver em oração e ministério de misericórdia? Gostaria? Esse irmão tem unção sobre isso, tem autoridade nisso. Não é porque ele tem só ensino, porque ele vive. Portanto, a proposta do Hub é conectar dons que muitas vezes estão escondidos, que estão lá no mar profundo e precisa ser tirado, extraído e poder ser trazido e conectar na sua comunidade local no outro lado do Brasil. Conecta primeiro por causa de um ensino, depois conecta por relacionamento, e aí você decide o que você faz. Não é através da fraternidade, posso conectar. Não. É através da fraternidade você pegar o relacionamento com ele, o ensino dele.
partir dali você desenvolve o relacionamento como você quiser, do WhatsApp, mesa na mesa. Ó, um exemplo bem diferente. O Flávio ali, ele tem um grupo de pagode. É verdade. E, por exemplo, eu quero levar lá em Curitiba pagode do Flávio com a feijoada da Fabiola. Reunião evangelística. Amém? Tá. É sucesso. Mas ele tem um ministério de compaixão. Ele já fez cada trabalho ali na Cracolândia. Fantástico. Ele está quietinho ali. Ele e a esposa dele são um casal fantástico aqui de São Paulo. Dando exemplos bem diversificados para você entender que o corpo de Cristo é muito rico. Assim como, por exemplo, o dom profético, o dom apostólico, o dom evangelístico, às vezes o teu grupo está precisando crescer para alcançar. Então é conectar com alguém que alcança de verdade, para ir lá te ajudar a desenvolver, ouvir o problema, entender a tua situação e poder ajudar a fazer acontecer. Gente, nós precisamos de um pouco mais de tempo com vocês para concluir. Não vou extrapolar muito, podemos? Tá ok para você? Tudo bem? Beleza, vamos lá. Pode ir. Pode passar para frente, Tiago, por favor. Tiago falando com o Tiago. Pode ir. Vai lá. Não, volta. Pode voltar. Vai lá. A Roberta podia nos ajudar. Eu pedi para nos ajudar com o time, mas aí meu jovem me mostrou fim, não é fim que ajuda. Aí atrapalha. Porque aí agora nós vamos estourar. Só precisa de um time que ela vai ajudar a administrar. Ó, a gente começou, a gente está com 20 minutos de apresentação. Quanto? Estamos com 20 minutos. Mas nós só podemos. Quanto? É fim. A sua sugestão também não é 5 minutos, então vai? 5 minutos. Marca 5 minutos para nós aí. Vamos até o 20. Vamos até o 20. Nós somos mais. Vamos dizer junto? Nós somos mais mesa, menos palco. Mais casa, menos prédios. Mais irmãos e menos títulos. Mais família e menos instituição. Então repetir, foi aprendido hoje aqui que repetindo é que você vai internalizando. Isso é uma coisa que a gente tem falado e vivido. Isso aqui é princípio, é fundamento para o que a gente vai edificar. Pode passar. Só um pouco, é contra palco, contra prédio, contra título, contra instituição? Não, é mais e menos, ok? Eu acho que a gente pode já no... Eu preciso ir lá no tripé. Pode passar lá para frente, lá para os últimos. Só... Esse aí é importante. Fala, filho. Não, esse já falamos. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Para que nós existimos? Vai lá, bem rápido. Vai, volta lá. Pronto, para frente. Para frente. Não, para frente. Isso. 4 coisas que são vocação central do que é que nós fazemos, do que nós nos propomos a fazer para quem se conecta. Vamos lá. Primeira, pode passar. Despertar, fala comigo. Segunda, vamos lá, próximo. Conectar. Terceira, vamos falar, próximo. Preparar. E o próximo é enviar. Portanto, despertar, conectar. Vamos lá, despertar comigo. Conectar, preparar e enviar. Isso você vai encontrar no relacionamento. Amém? Pode ir, JC. Lá pro final. Obrigado, Thiago. Isso aí. Esse aqui é um tripé da prioridade de tudo que pregamos aqui. Tudo que nós pregamos aqui anda nesse. Você que é fundamento do que nós vamos ensinar, pregar e praticar. Nós acreditamos que as Home Church precisam meditar 7 vezes, não é 6 vezes não, 7 vezes, para ser bem bíblico. 7 vezes sobre mensagem da nova aliança, sobre propósito eterno, poder do alto. Nós precisamos girar em torno disso, porque isso é a coluna vertebral do Novo Testamento. Amém? Próximo. Um próximo. E aqui a gente encerra aqui, né? Isso aqui, a igreja na casa, irmãos, ela compõe um todo que forma em uma região a igreja local. Isso aqui é uma coisa importante. Não dá para ser igreja na casa de forma independente. E eu vejo até alguns irmãos confundindo nisso aqui. Nós precisamos ter clareza disso aqui. A igreja na casa, ela compõe uma família de igrejas nas casas na região. Aí sim forma uma igreja local. Igreja local é quando você tem igreja nas casas com presbíteros. Se você tem um monte de igreja na casa sem presbítero, vai virar uma salada de confusão, de heresia, de seita e tudo mais. Porque não tem... O que é ter presbíteros?
Ah, é religião. Religião na sua cabeça, que você não lê Bíblia. Se você lê Bíblia, você vai saber que está na Bíblia liderança chamada presbíteros. Eu vi um irmão que teve entre nós aqui, e é dessa galera do bate tudo em religião, né, Israel? E tal, não sou religioso. Ele não é tão religioso que ele parece ímpio. Parece realmente um filho do diabo. E eu estou desconfiando que seja mesmo. Porque, e aí uma das coisas que ele falou: tô nem aí para saber o que os presbíteros pensam do que você e tal. Peraí, irmão, se você é alguém que despreza o que os presbíteros pensam, você não é cordeiro, você não tem a natureza de Deus. E eu não estou falando de título aqui. Presbítero não é o título. Presbítero não é título. Eu estou falando o seguinte, irmão, vamos ser honestos. Tem irmãos entre nós mais maduros mesmo ou não? Tem irmãos que são realmente respeitáveis entre nós ou não? Claro que tem. E há um grupo de irmãos que não é um dia que Deus trabalha uma vida e tal. Então, existe presbitérios. Então, para ter uma igreja local que Deus estabeleceu, tem que ter as home church e um grupo de presbitérios, que são irmãos mais maduros da comunidade, que está guardando, servindo. Fundamento. Aí forma a igreja local. Agora, a igreja local, ela é numa região. Existe para servir a igreja na cidade. Então a igreja local existe. E o que é a igreja na cidade? Todas essas igrejas que Deus está levantando na cidade, irmão, é igreja. E nós aqui, ok, se nós pudermos influenciar alguma coisa boa ali, vamos influenciar. Então nossa igreja nas casas faz parte da igreja local. E por fim, a igreja local faz parte da igreja na cidade. E as igrejas na cidade, todas juntas, formam a igreja universal do reino de Deus, templo maior. Você vai ter que dar o dízimo lá para o Macedo e é nós. É óbvio que não é a igreja universal do reino de Deus. A igreja universal é um termo do corpo de Cristo como um todo. Corpo de Cristo como um todo, que ninguém governa, só Cristo que governa, Cristo que manda. Esse corpo de Cristo aqui é o que nós queremos edificar no final. Então nós queremos servir a igreja na cidade. Nossas home churches, se elas não existem para servir a igreja local, se a igreja local não existe para servir a igreja na cidade, a igreja na cidade não existe para o corpo de Cristo, tem um problema grave aí. Nós fizemos um site, o folder que você recebeu, você dá o QR Code, jejuamos e por fim apresentamos para o Massal, para o Edilil, que são nossos velhinhos ali, maduros, que a gente respeita, e a gente apresentou para eles assim, ó: critique, exorte, ajuste, corrija. Nós não queremos aqui fazer uma coisa da nossa cabeça e tal. E eles foram ajustando, validando, e a gente chegou até aqui. E a gente quer desafiar você a fazer parte disso. Nós estamos lançando um site. O Filza fala sobre o site. Pode, se puder ir para o primeiro lá. Bom, aí vem a parte bacana, né, cara? Depois dos 3 dias de treinamento, né, Cleberson? Método funil de venda, né? Isso tudo só por R$ 99,50 para você participar. Não, brincadeira. Sabe quanto custa isso? Sabe quanto custa isso? Me responde, quanto? Sabe quanto? Quanto custa? 0. Você sabe o que é que custa? Comprometimento, aliança e unidade em princípios e propósito. Ok? Não é unidade em modelo, é unidade em princípios e propósito. Portanto, se você não tem os mesmos princípios que você está ouvindo no final de semana todo que eu ouvi, você vai ficar difícil, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Porque vai estar indo para um lado, vai estar indo para cá, vai ficar sem força. O cavalo não vai conseguir puxar os 16 toneladas. Amém? Bom, vocês receberam isso aqui na mão? Todo mundo? Ok. Atrás tem um QR Code. O QR Code é da plataforma. Como é uma das ferramentas que nós estamos encontrando para facilitar esse desenvolvimento. Só isso, para fomentar, conectar, despertar, conectar, preparar e enviar. Lá na plataforma você vai pegar o QR Code. Nesse QR Code, a partir do teu celular, você vai entrar lá. Se você tem o desejo de entender melhor, porque não dá para explicar tanto aqui. Se você tem o desejo de entender melhor, você vai entrar ali no QR Code, lá em cima, na direita, você vai se inscrever como CPF, ou seja, como pessoa lá. Depois disso, você se fazendo parte de um presbitério local, você vai passar para depois você se inscrever como igreja local, como presbitério local, ok? Primeiro você vai se inscrever como pessoa, ok?
Bom, aqui atrás eu queria só que você virasse para a gente terminar dessa forma. Está escrito assim ali. Lê comigo. Somos uma fraternidade de ministérios. Vamos junto. Somos uma fraternidade de ministérios, igrejas locais, igrejas nas casas, com o objetivo de ser alicerce para a plantação de novas igrejas e edificação das igrejas conectadas já existentes. Somos, diga assim, somos irmãos, famílias, igrejas unidos para despertar uma consciência integral do corpo de Cristo. Diga isso. Conectar irmãos para suprir as necessidades das igrejas locais e nas casas. Preparar, eu esqueci, vai lá, conectar, vai lá, manda ver, tá vendo bem. Vamos junto. Vamos todo mundo junto. Preparar um povo santo para a boa obra e enviar filhos maduros para plantar e fortalecer novas igrejas. A Fraternidade de Filadélfia, antes de tudo, é uma família aliançada por princípios e propósito. Portanto, quando plantamos uma nova igreja, não é uma denominação, não é verdade? Essa nova igreja, ela é plantada, entendendo porque por ela caminha junto. Vamos supor, eu caminho junto com o JC. Lá é família Rio, aqui é Church Family. A gente está mais perto. O mais desviado é o Klebs, que é comunidade Amai. Nós vamos resolver esse problema. Tô brincando. Não tem que ter o mesmo nome. Não tem. Isso é visão. A visão nossa é se a gente for enviar e plantar outra igreja, elas vão ter um nome que a comunidade local lá vai ter. Como é que nós chegamos na Church Family aqui? Israel e eu, nossas esposas, alguns outros irmãos que estavam aqui no início, a gente foi buscar Deus para saber o que o Senhor tinha para o movimento local. E alguém chegou em nós um dia aqui e falou: quero fazer o que vocês fazem, posso fazer Church Family? Eu falei: não, isso não é o que a gente faz. A gente não foi num outro lugar pegar o nome deles e trazer para cá. Então já começamos no princípio certo. Aí eu ensinei esses irmãos, falei: vai buscar Deus, a comunidade local, né? Então nós vamos plantar igrejas e eles vão desenvolver o testemunho local lá deles, que Deus vai dar para eles. Se eles não tiverem presbitério lá maduro, nós vamos viajar lá, estar um tempo com eles. Fiuza vai para lá, vai ajudar a fazer os móveis lá do só que tô brincando. Vamos ficar de pé, vamos cear. Vamos cear. Foi importante para nós desenharmos isso aqui no final. Foi importante para nós chegarmos aqui, porque o que nós vamos fazer daqui para frente? Eu vou te falar, nós vamos fazer 1 milhão de pequenos milagres. É isso que nós vamos fazer. Você fala: é comigo? É contigo mesmo. É com a gente. Nós veremos. Olha, irmãos, eu já vi coisas parecidas acontecer antes. Eu fiz parte disso. E quando um povo puro, simples, responde o chamado de Deus, coisas acontecem. E vai acontecer na simplicidade, na pureza. E se algum dia um de nós resolvermos fazer disso aqui um império, sabe o que você faz? Foge de nós e vai lá e faz o certo. Mas antes de fugir, confronta, exorta, briga, pega no peito e fala: vem cá, JC, não é pastor JC, não é JC que você ensinou? Então senta aqui em nome de Jesus. É por isso que eu tirei o título mesmo, que é para você ter liberdade de vir falar na paz. E os irmãos aqui são corajosos, eles falam o tempo inteiro. E eu recebo, aleluia, é isso mesmo. Ninguém tem o pão inteiro. Nós vamos cear, porque nós temos uma aliança com Jesus, com o Evangelho. Essa aliança aqui não é aliança nossa um com o outro para a fraternidade Filadélfia. É aliança um com o outro para o Evangelho.